sobre gatilhos externos. Na minha opinião, gatilhos externos é o que mais nos tira o foco, é o que mais nos tira a produtividade e é o que a gente tem uma ação mais imediata em cima. Então presta atenção que hoje vai ser top. Vamos lá. Principalmente, a gente precisa ficar atento a 3 coisas: as notificações que chegam ao nosso celular o tempo inteiro, aos alarmes e as ligações ou interrupções que acontecem enquanto a gente está trabalhando ou enquanto a gente está focado em alguma atividade. Isso tudo a gente precisa isolar, como se fosse nos resguardar de todos esses tipos de interferências. Para fazer isso, eu vou me basear no conceito de comportamento FOG, que eu também tirei do indistraível. O que eles falam aqui? Eles colocam o nosso comportamento numa fórmula. Olha que bacana. Eles nos dizem que o comportamento é a mesma coisa que a multiplicação da nossa motivação por nossa habilidade, pelos gatilhos que nos levam a essas ações. Como é que funciona? Se eu tenho um forte desejo, eu tenho uma energia a favor dessa ação, eu tenho uma motivação alta. Então isso vai me levar fortemente à ação. Juntando com a facilidade de ação, com a habilidade que eu tenho para essa ação e com os gatilhos que me permitem ou não me permitem essa ação, é que eu vou ter o meu comportamento. E é aqui que a gente precisa agir, porque eu vou ter gatilhos que me levam à tração de alcançar esse objetivo. Ou eu tenho gatilhos que me levam à distração, me afastando dessa ação a favor do meu objetivo. E aí a gente tem alguns exemplos de profissão que eles encadeiam algumas atividades que são super importantes e precisam desse foco, dessa atenção, desse comportamento de ação exclusivo naquela ação. Quer ver um exemplo? A gente tem os aviadores. Enquanto eles estão ou decolando ou pousando numa altura até 100 mil pés, nesse momento eles não podem ser atrapalhados por nada. Então todo o corpo de comissários é impossibilitado até de contactar o tripulante, o piloto e o copiloto. E a mesma coisa acontece, por exemplo, com enfermeiros. Enquanto eles estão no momento de aplicação de medicação, esse é o momento mais crítico de erros durante o processo de enfermagem. Existia um estudo nos Estados Unidos que, enquanto eles estavam preparando, eles colocavam coletes laranjas nos enfermeiros. Então, todo mundo sabia que enquanto eles estivessem de colete laranja, eles estavam manipulando a medicação, ou colocando dose, ou selecionando qual seria, e nesse momento eles não poderiam receber qualquer tipo de interferência. Sabe qual foi o resultado desse estudo? Uma melhora de 85% na queda dos erros por esses enfermeiros. Então, olha só, se esse pessoal que precisa de uma atenção tão plena, tão focada, desse comportamento tão específico, tirando essas distrações, eles conseguiram uma melhora de 85%, perceba como você também consegue essa melhora, a hora que a gente começa a se concentrar e a tirar todos esses gatilhos externos que nos atrapalham, né? Então vamos falar de um distrator que é bastante importante, que são os e-mails. Aqui a gente vai colocar mais uma formulinha. O tempo total que eu tenho de visualização de e-mails, ele é igual ao número de e-mails que eu tenho para visualizar, vezes o tempo que eu levo para cada e-mail. É óbvio, né? Mas essa fórmula nos ajuda a entender como eu posso diminuir o tempo que eu gasto visualizando o e-mail. Primeira coisa, postergue as respostas. Por quê? Se eu recebo um e-mail agora, eu respondo ele imediatamente, a pessoa vai me responder de novo esse e-mail logo em seguida. Então, eu aumento o número de e-mails. Se eu postergo a resposta, eu ajo em 2 sentidos. Primeiro, eu faço com que eu diminua o número de e-mails que eu vou recebendo.
E além disso, às vezes é imediato a pessoa responder rápido, porque sabe que você vai responder rápido. Então, às vezes a pessoa pensa em algo que ela mesma pode resolver, nem precisa te perguntar e te mandar um e-mail, e ela mesma resolve. Então, se ela souber que você vai demorar um tempo para responder, muitas vezes ela resolve o problema sem nem te consultar novamente. Então, aqui a gente reduz o número de e-mails. Outra coisa, descadastrar newsletter. Sabe aquelas newsletters que a gente se inscreveu lá atrás de um produto que eu estava procurando, de algo que me interessava, que hoje já não faz o menor sentido e sempre que eu vejo na minha caixa eu apago direto? Em vez de ter que ficar perdendo tempo apagando ou recebendo essa notificação desse e-mail chegando, já vai lá no finalzinho do e-mail, descadastra a newsletter e aí a gente também já se ajuda nesse sentido. Duas coisas importantes ainda aqui. Primeiro, time boxing. No nosso curso a gente fala muito disso quando a gente vai fazer previsão de agenda, né? Planejamento semanal, planejamento diário, que é a gente colocar as caixinhas de tempo específicas para usar exatamente nessa função. Se eu tiver um time boxing específico para visualização e resposta de e-mails, eu não me perco enquanto eu estou fazendo outra atividade, eu não fico voltando nesse e-mail, e isso também aumenta a minha produtividade. Time boxing, então, é muito importante. E outra coisa, quando eu abro o meu e-mail, se eu respondê-lo nesse mesmo momento, ou se eu tomar as ações que eu preciso neste mesmo momento, eu não preciso aumentar o tempo por e-mail. Então, eu não preciso ficar voltando naquele e-mail. Por isso, a hora que eu tenho meu time boxing, que eu respondo imediatamente, isso me faz ganhar muito tempo. Vamos para as mensagens. Aí eu vou falar principalmente de WhatsApp, mas a gente pode colocar também mensagens de grupos nas empresas, aqueles grupos específicos para trabalho, etc. O ideal é também eu ter o meu time boxing para checagem de mensagem. Por quê? Essas mensagens que eu recebo, principalmente em grupos, nunca são urgentes. Se for urgente, eu vou ligar para a pessoa ou vou mandar uma mensagem específica para ela. Então, primeira coisa, já tira som de grupo. Grupos não são urgentes. E segundo, as mensagens que eu preciso responder, as mensagens diretas, eu também tenho um momento específico para responder. Eu não preciso ficar o dia inteiro conectado. Porque se eu fico o dia inteiro conectada, eu não sou multitarefas e a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Eu tiro o foco de uma outra atividade que eu estou fazendo e eu coloco aqui que de repente eu nem precisaria fazer agora. Então, primeira coisa, time boxing. Segundo, grupos. Sabe aquele grupo que vem todo dia, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, 1000 figurinhas, 1000 piadas, 1000 vídeos. Não se fala nada de produtivo, nada que vá te agregar alguma coisa, nada que vá te ajudar com as suas metas, seus objetivos. Pelo contrário, lembra do conceito de tração e distração que a gente fala no curso? Então, tração é quando eu me aproximo do objetivo e todas as distrações elas vão me distanciando desse objetivo? Pois é, os grupos normalmente eles atuam nessa distração, me afastando de onde eu preciso chegar. Então, primeira coisa, que grupo você vai participar? O que realmente é importante você estar presente, estar participando daquilo? Segundo, quem vai fazer parte desse grupo? Quanto menor o número de pessoas, melhor a comunicação. Por quê, Vanessa? Porque senão é tanta gente que às vezes não tem nada a ver com a história, colocando opinião que não desnecessária, colocando outros assuntos no meio do negócio que não tem nada a ver, que não é o foco daquela conversa. Então, sempre fiquem ligados a quais os grupos você vai participar e quem será colocado em cada um desses grupos. Outra coisa que eu adoro falar é sobre reuniões. Quantas reuniões improdutivas nós já participamos na vida? Sabe aquela reunião que você chega, fala, meia hora, uma hora e meia e nada é resolvido, aí a gente volta, atrasou um monte de coisa que eu tinha que fazer, não fiz nada de produtivo na reunião. Pois é, isso acontece e muito nas empresas. Então a gente tem que ter uma coisa em mente. Para que serve uma reunião? Serve para resolver problemas, ponto. Se serve para resolver problemas, a primeira coisa que tem que existir é uma ata. Quais são os problemas? Quais são os pontos que serão discutidos nessa reunião? E a segunda coisa é como eu posso resolver. Propor soluções prévias. Por quê?
O primeiro, quais problemas, quais pontos é importante eu ter nessa ata, porque eu já vou focado, eu vou falar desses assuntos, então não vou ficar divagando, se o tempo tá bom, se fulano foi não sei aonde, se cicrano fez... Não, eu vou falar sobre isso, isso e isso. Acabou, aumentamos o foco da reunião. Segunda coisa, solução, o como. Se eu já chego com alguma solução proposta, eu já investi tempo antes pensando sobre isso e eu chego lá com algo muito mais elaborado. Se eu quero opinião e se eu quero que a gente discuta e eu levo algo muito mais elaborado, eu faço isso de maneira muito mais rápida. Eu já pensei no que pode dar errado, outras pessoas vão dar pitacos no que pode dar errado, ótimo, mas algumas coisas eu já limpei. E aqui tem um pulinho do gato que também é super importante, que é o seguinte. Se, vamos supor que eu, Vanessa, vou agendar uma reunião. Aí eu faço a minha ata, falo todos os pontos que eu quero tratar nessa reunião. Se eu tenho que pensar no como, na solução, às vezes eu já resolvo e nem preciso marcar a reunião. Então já é uma reunião a menos na agenda minha e de todas as pessoas que eu iria chamar. Então esse trabalho que eu vou ter, muitas vezes elimina uma reunião que poderia ser improdutiva e desnecessária. Ok? Outra coisa, parece óbvio, parece questão de educação, mas é sempre bom a gente relembrar. Distrações não funcionam na reunião. Então, sabe enquanto um tá falando, o outro tá lá no celular? É péssimo, porque você sabe que a pessoa não está presente. Por mais que ele esteja trabalhando no celular, gente, ela não está presente na reunião, que era onde a única coisa que ela deveria estar fazendo agora. E isso tira o foco, isso faz com que a reunião demore mais, porque até se você voltar para o raciocínio que estava sendo desenvolvido ali, a gente já perdeu. Tempo definido. Se a reunião é das 8 às 9, é das 8 às 9, ponto. Porque às 9h10, muito provavelmente, quem é produtivo, quem está ligado na agenda, quem já fez o nosso curso Tempo Ampliado, certamente já tem objetivos, já tem ações a serem tomadas às 9h10. Então, por respeito a todos os participantes, por produtividade e por foco, toda a reunião tem que ter um momento exato para começar e um momento exato para terminar. E pela mesma razão que nós falamos no número de pessoas das mensagens, quanto menos pessoas eu tiver nessa reunião, mais produtiva ela será. Então, cuidado para que as pessoas que estejam presentes sejam essencialmente as pessoas necessárias para o assunto que está sendo tratado. Celular. Que não tem problema de produtividade causado por esse nosso coleguinha. E a gente não consegue mais viver sem, né? Eu acho que é mais fácil eu conseguir sair pelada de casa do que eu conseguir sair sem celular. Porque hoje a gente precisa tanto dele que a gente não consegue mais viver sem. Eu, por exemplo, eu sou super perdida. Então eu preciso do celular para ligar o Waze para qualquer lugar que eu vá. Eu preciso do celular, não é que eu preciso, eu gosto e eu uso o celular porque eu tenho um aplicativo dentro dele que é o Google Agenda, que a gente também fala no curso. E a Google Agenda me define o que eu vou fazer em sequência, o que eu vou fazer a cada horário, quais são as tarefas que eu preciso. Então isso me ajuda muito a aumentar a minha produtividade. Então sim, o meu celular me ajuda na minha produtividade. Mas ele tem uma série de outras questões que podem reduzir essa produtividade. E é isso que a gente vai cuidar agora. Por exemplo, aplicativos. Tenho certeza, boto minha mão no fogo, que se você pegar teu celular agora, tem um monte de aplicativo que você não usa há meses. Tô certa ou não tô? Vai lá, não usou há mais de 2 meses, apaga o aplicativo. Você não vai precisar de novo. E se precisar um dia, vai lá e baixa de novo. Mas ele tá aí só conturbando a tua tela e fazendo você demorar mais tempo para achar o que você realmente precisa achar. Então vamos remover aplicativo desnecessário. Segunda coisa, sabe aquele aplicativo que não, esse eu uso, Vanessa, mas eu troco por tempos importantes? Por exemplo, um tempo que eu poderia estar com os meus filhos, com meu namorado, marido, com os meus pais, ou namorada, esposa, com alguém que realmente lhe é importante, você tá lá no joguinho. Ou você tá lá vendo nada, tá lá passando as telas. Vem num site que não vai te mudar nada, mas esse tempo você tá perdendo com a tua família. Então, outra coisa importante, relógio.
Quantas vezes você já não pegou teu celular? Ai, deixa eu ver que horas são. Pega o celular, tem notificação. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver o Face, o Insta. Deixa eu dar uma olhada nos meus e-mails. Esqueci de ver que horas são. Várias vezes, eu tenho certeza. Eu já fiz isso inúmeras vezes. Então, o que é feito para ver a hora? É o celular ou é o relógio? O relógio. Então, vai ver a hora, se habitua novamente a olhar a hora no relógio. Porque assim a gente evita de ir para outros lugares no celular na hora que vai acessar a hora nele. Remover notificações. Isso é uma coisa super legal que a gente pode fazer com todos os aplicativos para que quando chega uma mensagem nova, quando, sei lá, o iFood está chegando, não fique apitando mensagem toda hora. Cada apito, cada sinal luminoso, a gente vai olhar o que é. Isso nos tira o foco, isso tira a nossa produtividade. E por último, vamos falar de uma questão super polêmica, principalmente para nós mulheres, que a gente tem a mania de falar, eu sou multitarefas, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. E eu vou te falar, não consegue. Ou melhor, pode até conseguir, mas tem uma especificidade um detalhe bem que pega aqui. A gente pode ter dois tipos de multitarefa. O primeiro e mais comum que a gente acha que pode fazer é o monocanal. Monocanal é quando a gente vai usar o mesmo canal sensorial para fazer duas atividades diferentes. Por exemplo, se eu quero ouvir duas coisas ao mesmo tempo, se eu quero dirigir, se eu preciso prestar atenção nos meus movimentos de direção, estou aprendendo, por exemplo, e preciso prestar atenção, sei lá, no podcast que eu estou ouvindo, um deles vai falhar. Não, Vanessa, eu consigo. Quer fazer um teste? Pega 2 fones de ouvido, coloca um no teu celular, o outro no iPad, sei lá, em outro lugar. Põe um podcast em um e outra coisa para você ouvir no outro. Me conta se você vai conseguir prestar atenção nas duas. Não vai. Então, este tipo de multitarefa, sorry, não funciona, não existe. O outro tipo é o multicanal. Aqui pode existir desde que eu tenha um dos canais já super desenvolvidos. Como é isso? Por exemplo, eu, Vanessa, vou para academia e quero ouvir um podcast. Eu não estou habituada a ir para academia, então eu vou ter que prestar atenção aos movimentos que eu vou fazer, como eu vou executar, eu não vou conseguir prestar atenção no meu podcast. Mas alguém que já tem esse hábito e que já é super fácil e tranquilo, sabe exatamente quais os movimentos ele tem que fazer, como, a maneira mais adequada, ele pode ouvir, prestar atenção e tá tudo bem. Isso acontece comigo, por exemplo, caminhar. Eu adoro caminhar. Se eu estiver caminhando e ouvindo um podcast, pra mim tá tudo tranquilo, porque apesar de são duas coisas diferentes. Então eu vou estar caminhando, mas eu só tô prestando atenção no meu podcast, eu não preciso mais prestar atenção no movimento que eu estou fazendo, percebe? Aí, quando eu falo isso, a primeira pergunta que vem é: Vanessa, então eu posso dirigir e fazer e olhar a mensagem, por exemplo. Eu posso dirigir, prestar atenção no podcast, por exemplo, porque dirigir já é natural para mim. Vou te falar, não é natural. Parece que é natural porque eu nem penso mais se o carro for manual, se eu tenho que mudar a marcha, ou se eu tenho... Não penso em mais nada que eu tenho que fazer durante o carro, no carro, porque isso já é natural para mim. Mas, se enquanto eu tô olhando uma mensagem ou ouvindo o podcast com atenção, eu tomo uma fechada, eu demoro mais para tomar uma reação do que se eu tivesse focada no meu trajeto. Então, cuidado quando você acha que uma coisa é natural ou não. Veja os riscos que podem estar ali se você tirar a tua atenção daquele caminho, tudo bem? Então era isso, essas eram as dicas que eu tinha para dar. E meu YouTube, Vanessa Tac, tá cheio de dicas de produtividade e gestão do tempo. Aproveita para acessar o canal, aperta o sininho para se inscrever, assim você recebe notificação toda vez que tiver um vídeo novo. Se inscreva no nosso canal do Instagram, @VanessaTac, e será sempre um prazer compartilhar todos esses conhecimentos de produtividade e gestão do tempo com você.